hoje vamos falar um bocadinho dos tutores de IA. O nome do programa até dei-lhe o nome de IA na educação, o inverno dos valores chegou, isto por causa de um artigo que vamos utilizar como pontapé de saída para o nosso tema. Portanto, vamos colocar aqui, vamos falar um bocadinho de inteligência artificial, vamos debater a sua implementação, então, no sistema educativo. Portanto, a nível nacional intensificou-se esta proposta com o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, de adquirir um tutor de IA que ouve, orienta e inspira a sua aprendizagem para os alunos portugueses. O artigo serve, vamos utilizá-lo então, como eu tinha dito, ponto de partida para o nosso tema, portanto, Winter is Coming, publicado no Jornal dos Jesuítas em Portugal, o .psi, e levanta a questão... SJ, exatamente, obrigada Maria, exato, SJ, é isso mesmo, e é SJ, eu é que estou sem óculos. Que levanta a questão fundamental. Será que o uso massivo de inteligência artificial marca a chegada de um inverno de princípios e valores? Portanto, penso que é importante falarmos aqui um bocadinho da utilização de inteligência artificial, dos dados no ensino e na aprendizagem, isto até de acordo com a Comissão Europeia, e é inegável esta influência. Portanto, estas publicações já foram consultadas 29 mil vezes, ou seja, há realmente aqui um grande interesse por parte das pessoas. Portanto, vou começar pela Maria? Pela Maria. Pela Maria? Vou começar pela Maria. Então, perante este otimismo governamental em adquirir o novo Magalhães, o autor do artigo até ironiza um bocadinho isto como o novo Magalhães, qual deve ser a nossa prioridade? A inovação tecnológica ou a capacitação ética e regulatória em linha com as orientações europeias, Maria? Vamos lá ver uma coisa. Eu não tenho a menor dúvida que estaria em linha com a União Europeia. Ponto. Porque isso é uma coisa, e acho que já temos falado sobre isso, que me assusta muito, e não é de agora, é já de algum tempo, é a crescente tecnocracia do ensino, porque cada vez mais na escola se forma jovens e já vem um bocadinho a seguir ao meu tempo, portanto já desde pai de meados da década de 90 se forma jovens para ir para o trabalho. Aliás, sempre se formou, mas pronto, mas houve ali uma época na década de 80, 90 em que se trabalhava um bocado o pensamento crítico. Isso praticamente deixou de existir na escola, portanto é uma tecnocracia. Se calhar já estamos a pagar a fatura, porque cada vez mais as pessoas não refletem, não conseguem ter uma capacidade de reflexão, há muita dificuldade em haver uma capacidade de reflexão, e o meu receio é que com a IA, o meu receio, tenho quase a certeza, não é? Porque isto é das tais coisas, essa falta de capacidade de reflexão ainda se vai acentuar mais. Porquê? Porque a IA, tendo coisas muito boas, atenção, portanto, não nego que de facto pode ter um papel, uma ferramenta excelente, mas em termos daquilo que se pretende fazer, ter um tutor de inteligência artificial com o jovem, vai, no meu entender, e daquilo que eu já me apercebi, orientar cada vez mais. É uma máquina, não é? Que está ali a ajudar o jovem quando devia estar, sei lá, um professor. Pronto, à moda antiga, um professor, uma pessoa, porque há N estudos na área da psicologia educacional que dizem que a afetividade é muitíssimo importante na aprendizagem, na meta-aprendizagem. Portanto, se tiramos essa componente da afetividade, o que é que fica? Estamos a ensinar robôs? A mim não me parece que seja o melhor caminho. Portanto, contrariamente ao que o Padre Carlos, qualquer coisa, não me recordo o nome, diz no artigo, que é o autor do artigo,
eu sinceramente nem discordei do Magalhães, porque naquela altura fazia sentido e naquela altura até foi uma coisa muito importante. Porquê? Porque a partir do Magalhães dos miúdos, os próprios pais começaram, muitos deles começaram a tomar contacto com a informática. E houve ali um grande salto de literacia tecnológica, que também é importante. Mas lá está, portanto, temos que ter aqui um ponto de equilíbrio. Agora, inteligência artificial, não como substituto, mas mesmo como seja complemento ao método de ensino-aprendizagem, não parece que seja assim muito boa ideia, até porque, aliás, vários estudos indicam isso, e cada vez mais se está a retirar tecnologia da escola. Nos outros países da Europa, por exemplo, na Suécia, já voltaram ao método tradicional do livro, do papel e do lápis e da caneta. Porquê? Porque já se percebeu que o cérebro necessita deste tempo de reflexão, de estímulo, para se desenvolver. Portanto, e já se percebeu também, por exemplo, por causa dos scrolls no telemóvel, que o nosso tempo de concentração está a ficar cada vez mais curto. E isso é sintomático que é algo que se está a passar e que não se devia passar. Portanto, as pessoas estão a deixar de ter tempo, não conseguem parar para pensar e refletir naquilo que está a acontecer. E isso é muito perigoso. Eu tenho, por exemplo, alunos que me dizem que gosto da disciplina porque gosto do professor. Ou seja, a aprendizagem está aqui muito relacionada também com a relação que eles têm com o docente. Exatamente. Quem nunca? Eu? Há muitos. Sim. Eu? Claro que Todos sim. nós tivemos professores que nos marcaram para a vida. Exatamente. Sem dúvida, claro que sim. Eu, nesse aspecto, Maria, tiraste umas palavras da boca. Mas não, é verdade. Tira o raciocínio. É claro que é bom, mas nós, para termos o que quer que seja, temos que dar todas as dicas, as diretrizes corretas para que, sei lá, formular um texto, o que quer que seja, correto. De outra forma, ela também não serve. Eu, por acaso, vinha no caminho e vinha a pensar. Há tempos houve um pequeno sketch entre o Hermano José e a mãe, não sei se vocês viram, em que ele se deu ao IA e então dizia que tinha sido o funeral, tinha morrido e que tinha ido muita gente ao funeral dele e que a mãe também, não sei, agora dizia, eu achei aquilo uma piada, porque ambos estão vivíssimos, não é? Claro. E a semana passada tinha a ver com a nível do bloco operatório, porque para além da inteligência artificial vinha a robótica e dizia ao senhor doutor, não é? Mais dia menos dia os cirurgiões já cá não estão a fazer nada. E assim, pronto, se nós estamos a abolir tudo e todas as pessoas, não é? E muitas das vezes eu costumo dizer que não se utiliza a massinha cinzenta, não é? Pois e isso é uma das coisas, porque é precisamente as pessoas quase que não utilizam e os jovens, as crianças, muitas das vezes é mais fácil dizer: oh mãe, o que é que isto quer dizer? Eu lembro-me dos meus filhos a dizer: o que é que isto quer dizer? E eu: vai ao dicionário. Exatamente. Oh mãe, mas é mais fácil assim: vai ao dicionário. Então, mas tu sabes, eu sei, vai ao dicionário, tens o dicionário, ainda era do tempo de dizer para ir ao dicionário. Agora, eles vão sempre aqui, é mais fácil ir ao Google. Mas entre ir ao Google, ainda vão e leem, não é? Agora, assim, há aquela coisa que até já o ler, a própria leitura, é cortada. E não há aquela coisa do descobrir. Entre o ler, há sempre mais qualquer coisa que se lê e que faz com que o nosso raciocínio se desenvolva mais. Agora, assim, acho que vamos ter cada vez mais gente, jovens e afins, assim um bocadinho mais... Então, não concordas aqui com o referenciado pelo Conselho da Europa que tem tendência a adotar uma abordagem mais comportamentalista e instrucionista que prioriza a memorização sobre o pensamento e que acaba por garantir esta ferramenta como um apoio à reflexão crítica do aluno? Tu consideras mais uma lobotomia digital, não é? Eu acho que sim.
Eu, por acaso, agora estava-me a lembrar, há tempos aconteceu uma situação idêntica. Eu estava a corrigir uma descrição de um colega meu e eu disse assim, epá, isto é português de onde? E ele disse, epá, eu até recorri ao chat GPT. Eu assim, desculpa lá, podes ter recorrido ao chat GPT, mas tu não puseres lá as coisas que queres. O pronto, não é? Não é? O pronto correto. O que é que tu queres, as tuas diretrizes, ele não te faz milagres. Mas esse português ouve, não lembra a ninguém. Exatamente. E isso é exatamente a mesma coisa. Nós temos que ter pelo menos uma direção, uma diretriz. E o IA não vai substituir os professores, não vai substituir o pai e a mãe, a família, o que quer que seja. Nós temos que ter um bom livro, tudo e mais alguma coisa. Pode ser uma ajuda, mas todo o resto eu acho que olha, é o IA, é fixe, é nice, pronto, é o facilitismo, não é? Como se costuma dizer. E depois às vezes o facilitismo dá asneira. Pois, porque é importante que o nosso cérebro, sendo um músculo, é importante exercitá-lo com pensamentos, não é? Às vezes é o que a Maria dizia. Exatamente. Até o simples fato de nós deixarmos de escrever, porque hoje em dia é tudo teclado, não é? Muitas das vezes, exatamente, às vezes até o simples fato de só teclar, às vezes estamos a escrever, já me aconteceu. Como é que se escreve, não é? Assim, como é que se escreve? Exatamente. Exatamente, portanto... Já, sim, então, mas se eu escrevo ali, porque é que eu aqui não estou a escrever? E, que coisa mais parva, não é? Habituamos ali a... Exatamente. E até já não sai tão... A letra, não é? A letra é diferente. É normal que com a idade a coisa já não saia tão firme, não é? Não, vamos perdendo. Agora, assim, cada vez mais vamos perdendo. Mesmo os alunos têm uma letra diferente. Sim. Tem uma letra diferente, sim. A letra é muito menos trabalhada. Na altura nós éramos obrigados a trabalhar a letra, não é? E agora a letra... Havia cadernos próprios. De caligrafia. Eu sou. Daqueles caderninhos das duas. Caligrafia das duas línguas. De caligrafia. Pois é. Ainda apinaste esses cadernos? Não deu resultado comigo. Não deu? Não. Tens uma letra feia, Maria? Tenho, horrível. É feia e ilegível. A minha também. Mas foi porque depois tive que desenvolver muito, tinha que escrever muito rápido para conseguir. Depois, entretanto, nós depois a seguir também mudamos de caligrafia, não é aquilo que fazemos na escola. Sim, mas na escola, não é? Na escola nós éramos obrigados a ter uma letra legível. Os professores obrigavam-nos a ter uma letra minimamente legível, não é? Mas com o tempo as coisas têm tendência a mudar. Mas esse aí do IA não me seduz. Não te seduz. Não, é assim, vamos lá ver uma coisa. Se olharmos de grosso modo para a inteligência artificial, de facto há coisas muito vantajosas. E atenção, nós temos de ter a noção que estamos a dar os primeiros passos. Está mesmo ainda no diabar da revolução da inteligência artificial. Também tem que ser regulamentado, não é? Pronto, tem que haver aqui não só regulamentar, mas mesmo o desenvolvimento da própria inteligência artificial, não tenho a menor dúvida que vai ser uma revolução a todos os níveis. Contudo, houve alguém que me disse que a revolução que se vai dar com a IA vai ser idêntica à que se deu com a industrialização. Mas mesmo com a industrialização, manteve-se o artesanato, mantiveram-se as manufaturas com produtos diferenciados. Sei lá, ainda hoje há muita gente, pronto, cada vez menos, mas por exemplo, se aprende a fazer tricô e não se compra sempre só as malhas. Pronto, há muita gente que não faz, não é? Eu não, aprendi. Eu adormeço. Aprendi. Mas pronto, ou seja, e há pessoas que ganham a vida a fazer artesanato. Ganham a sua vida, têm o seu negóciozito e é terapêutico, e ainda bem que existe. Portanto, ou seja, agora, o que me faz confusão
nesta questão é aplicar cegamente ao ensino, porque para mim há aqui duas situações que me preocupam. Ponto 1. Aplicar a um ensino que está feito de uma maneira muito tradicional, que praticamente não muda desde o século XVIII. É verdade. Não é? Portanto, e juntar-se a inteligência artificial no meio daquele bolo todo vai dar a asneira de certeza absoluta, porque estamos a falar em paradigmas completamente diferentes. E porque não pode ser assim, não é? Portanto, porque não pode. Estamos a falar de situações diferentes, para sociedades diferentes, para valores diferentes, tudo diferente. E por outro lado, lá está, é a questão não só da afetividade da aprendizagem, mas é a questão também de cada vez mais as pessoas fiarem-se, nomeadamente em miúdos e cada vez mais novos, fiarem-se naquilo que dizem e não pensarem naquilo que está... Cegamente, não é? Não terem um espírito crítico. Exatamente, em relação quando, por exemplo, na Finlândia, eles têm aulas para aprenderem a perceber o que é fake news e o que é que não é, para aprenderem desinformação, para saberem ler os sinais da desinformação, para tentarem perceber o que é que têm que encontrar quando estão a ler uma notícia no jornal normal, para perceber se aquilo é fake ou não é fake. Se calhar também começará por aí, não é? Se calhar é importante. Eu acho que era importante também começar por aí, para não haver situações como, por exemplo, que já aconteceu um acórdão de um tribunal que foi feito através de inteligência artificial e que estava a citar legislação que não existe. Ponto. Já nos acontece, volta e meia aparece-nos qualquer coisa tipo no spam que temos a nível de coimas e afins, e quando estamos a ler aquilo, se não Vamos se der consultar conta, a legislação. se não se der conta, aquilo nem tem nada a ver com português de Portugal e é brasileiro, não é? Portanto, aquilo é fraudulento, não é? É fraudulento. Portanto, se a pessoa não estiver atenta, entra lá e pronto, é virose na certa, não é? Mas claro. Há outras coisas mais, não é? Fazer-te aqui um alerta, Maria. A nível do ensino, o primário, houve alterações, já não é como antigamente. A aprendizagem da leitura e até da matemática já não é como nós aprendemos. Sim, mas a lógica é a mesma, é o professor e os alunos. Sim, mas parecendo que não, há aí uma diferença em que a criança que está mais capacitada na aprendizagem tem mais dificuldade no novo método, do que no método antigo. Por acaso, a mim também me faz confusão. Quando foi dos meus filhos, fez-me alguma confusão. Principalmente na leitura, naquela coisa do vai e do fica e não sei quantos, mas pronto. Eles é que são os entendidos, mas a coisa até funcionou. Depois as crianças acabam por se habituar e funciona para os dois lados. Mas é difícil, como a Maria diz, acaba por ser, tem que haver um equilíbrio. Não havendo esse equilíbrio, acho que vai dar a geneira da grossa. Claro. Como tem acontecido, pronto, tudo o que seja tecnologia. Tem acontecido situações muito graves. Exatamente, por causa da inteligência artificial. Portanto, o presidente da Microsoft, o Brad Smith, defendeu que, tal como os médicos fazem o juramento de Hipócrates, quem desenvolve a inteligência artificial deve garantir que não causa danos a outras pessoas. Estávamos aqui a falar um bocadinho disso, não é? Perante o aviso que os alunos precisam de educadores que os ajudem a ter princípios e valores, a introdução maciça de um tutor de inteligência artificial pode ser visto como uma solução tecnológica fácil, ou distrai do problema social mais vasto, que é a falta de educadores. Pois, isso é 10 em 1. Então, há falta de educadores e como é que consegues ter um tutor? Não, pois é, porque como não tens educadores, não é? Colocas lá um chatbot e a coisa dá-se. E dá-se. Tu às vezes quando vais ligar para aquelas linhas assim, não tens lá o chatbot, não tens? E depois eu aborreço-me muito. Pronto, então era aí que eu queria chegar.
e consegues resolver. Eu não, eu chego a uma altura, desligo. Ponto final. Ensinaram-me um truque. Quando o chatbot É pergunta... sempre falar com o operador. Exatamente. Mas depois, entretanto, está ali e acabas por desligar, porque acabas por não chegar a um porto, não é? Dizes várias vezes que quero falar com o operador, quero falar com o operador, quero falar com o operador. O chatbot lá, às tantas lá percebe que é para passar ao operador. Exato. Mas quando estás muito aflitinha, aquilo é aflitivo. Não, é horrível. Não é? É horrível. É horrível. Eu, por exemplo, o meu banco farta-se de me ligar, tenho um assistente pessoal que é não sei quantas, que é um chatbot, um assistente virtual, sério, tem nome e tudo. Okay. E eu pura e simplesmente desligo. Se precisam de falar comigo, liguem-me. Mas estou de conta que me ligue. Exato. Olha, eu parada em cima da ponte Vasco da Gama, com os pneus no chão. E o raio do chatbot, e qual é a sua localização? E eu a dizer, e a sua localização, eu a dizer, e eu assim, por amor da santa, pumba! Também já me aconteceu. E eu assim, por amor da santa, não lembra a ninguém. Exatamente. Em vez de facilitar, complica. E pronto, mas isto... Sou eu que sou complicada, talvez. Não, mas eles também vão sendo atualizados. É claro que tem que ser atualizado. Tem que haver pessoas para os atualizar. Tem que... Não é assim, tudo bem que estamos dentro de uma comunidade e que as coisas têm que evoluir gradualmente, mas não disparar, porque... Acho que não estamos preparados para tal. Tem-se visto. E não é, a minha questão não é só essa. Tanta coisa a nível da utilização da internet e o modo como se utiliza e as ditas fake news e afins, até para outras situações bem gravosas, que uma pessoa até fica, principalmente. Eu faz-me mais confusão, sinceramente, é não se utilizar, passar a não se utilizar a massinha cefálica. É isso. Achas que vai realmente ficar muito reduzida a utilização? Eu acho que sim, porque primeiramente são poucas as crianças ou os adolescentes têm aquela coisa do... O espírito crítico, não é? E do querer saber, ser aquela formiguinha estar ali. Tipo, mosquinha de 7 estar ali, não é? E então é mais fácil ir pelo caminho mais fácil, não é? E depois o querer desenvolver o raciocínio faz-me confusão. Porque hoje em dia eu fico abismada, às vezes com perguntas que se faz que não tem cabimento. Porque não se utiliza a massa cefálica, ponto. Até nos mais crescidos, não é? Bem, ainda fazerem perguntas é bom sinal, porque é sinal que alguma coisa está ali a questionar. Sim, mas fazem perguntas para obterem a resposta daquilo que não querem pensar. É certo, só isso. Mas ainda perguntam. O problema é se... mas agora ainda tem discernimento de perguntar, não é? Pronto. Sei lá, do estilo... Como é que se lavam umas cerejas? Sei lá... Pronto, isto é uma pergunta real de um primo adolescente que perguntou à mãe, há uns anos atrás. Estava-se a armar um totó tipicamente adolescente. Pronto, olha, lava-me as cerejas porque eu não sei lavar, não era? Era isso que eu queria. Eu queria efetivamente era as cerejas lavadas, não é? Exatamente. A questão, lá está, também não pensou, não é? Pronto, lá está, e só que a mãe não estava em casa, foi das primeiras vezes que ele ficou sozinho enquanto a mãe ia trabalhar. E a mãe depois fartou-se de ralhar com ele e eu tinha dito, olha lá, mas tu tinhas dito, olha, tu faz aquilo que eu vou dizer, vais até o autocolismo, abres o autocolismo, depois lá as cerejas. E ele percebia logo que era só poder ser a geneira. Ou não! A água do autocolismo está lapada, ele não era parvo. Ele não era parvo. Portanto, aquilo era só mesmo... Mas agora com algum... Não, ele depois ia ao Google. Como lavar cervejas. Não, na altura... na altura ainda não havia. Acho que ainda não estava assim muito disseminado e não havia smartphones. Já foi há uns anos. Pronto, mas ele ainda teve o discernimento de perguntar. Portanto, nem foi comer as cerejas sujas, porque ainda percebeu que as cerejas tinham que ser lavadas.
Pronto. Eu até acho que nenhuma pergunta é ridícula, não é? Porque se a pessoa tem a dúvida, deve realmente retirá-la. Exatamente. Agora, se calhar, com o evoluir da carruagem, não é? Com o passar dos tempos, se cada vez as pessoas têm menos, cada vez vão ter menos capacidade de raciocínio, capacidade de pensamento crítico, esse tipo de perguntas, por mais disparatadas que sejam, não se fazem porque não conseguem pensar. Vai deixar de haver diálogo. Também, Não, mas não é? a questão é essa. A questão é essa. Aliás, já se cada vez mais está a ver. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu comecei a andar de metro, era sempre uma barreira no metro. Hoje em dia andamos no metro, o metro à pinha e não As se ouve pessoas estão todas no seu mundo. Exatamente. Pior ainda, que é a mim faz um bocado de aflição porque eu nunca gostei de usar fones. Nunca. Nem quando apareceu o Walkman, que era assim a quinta maravilha do mundo. Eu tive mas eu nunca gostei de usar. E muito menos na rua. Pessoal, anda aí com os fones completamente isolados do mundo. Meio zombie, não é? Completamente. Nem que a interação humana. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos. Sério, não, eu noto, se calhar, mas eu se calhar também estou a ficar velha. Eu assumo que também possa ser meu. Mas, por exemplo, faz-me confusão. Ainda há outro dia vim no Vasco da Gama para pagar para vir embora. Estava uma casinha com portageiro e duas sem portageiro. Por acaso fui para uma sem portageiro. Na outra fila ao lado, que também não tinha portageiro, houve um problema com uma pessoa que estava a pagar. O cartão de crédito não passou, qualquer coisa, não interessa, claro. Não sei o que é que foi. E faz uma fila enorme. Fez uma fila enorme. E depois, obviamente, os carros passaram a vir para a minha fila. Eu também estava com alguma pressa, porque tinha uma hora mais ou menos marcada para estar no sítio. Não é que me tive... Mas o que é facto é que aquela pessoa ali ficou ali parada. Porque uma máquina não conseguiu, não é? Uma máquina não conseguiu dar-lhe solução. Exatamente. Não, e não é para uma pessoa chegar e dizer, bom dia, boa tarde, boa viagem, obrigada. Pronto, dá-se 2 dedos de conversa ali no instante. Qual é o problema? Conversar com as pessoas, dizer bom dia, boa tarde. Não é bom? Eu gosto. Sim, há um ali na ponte sobre o Tejo que é olá querida, como está? Hoje está tão bonita. Há lá um senhor. Sim, que engraçado. Então não é bom. Os meus sobrinhos, sempre que nós passávamos ali, vai para aquele lado a ver se ele lá está. Ele, se lá estiver, ele vai meter conversa. Eu nem sabia. Então, aquele senhor sempre que lá está, era assim, ela está tão linda. Mas ele não nos conhece de lado nenhum, mas mete sempre aquele tipo de conversa. Ele é uma pessoa, que naturalmente conversa. Mas eu acho que essas pessoas nunca vão ser substituídas pela inteligência artificial. Eu não sei se concordam comigo. Vão porque o posto de trabalho delas há de acabar. É claro que sim, apesar de que também há alturas que aquilo tem a máquina automática. É claro que de volta e meia existem turnos, principalmente à noite, que eu não tenho portageiro. Mas há sempre pessoas a serem necessárias para resolver aquelas situações que a Maria agora fizeste-me lembrar aquele portageiro ali na... Mas é verdade, até lá, então uma pessoa vai ao supermercado ao fim do dia, está cansada, custa alguma coisa... Pronto, boa noite, desculpa, nem disse nada, não sei o quê. Pronto, com o caixa de supermercado, então quer dizer... Não é muito melhor do que estar ali a passar, depois aquilo engrava. Depende da pessoa que te atende, Maria. Sim, também é verdade. Olha, vou-te dizer, contra mim falo, isso é verdade. A mim também me estou sempre a dizer, tu vai para a caixa, é um ponto de trabalho, mas é que é assim, enquanto eu ponho no tapete, depois tenho que tirar para dentro do saco, eu vou ali, passo na máquina e ponho logo para dentro do saco, é mais rápido. Não, mas às vezes... Ou aquelas caras que... Estares a olhar para aquela pessoa, ou estares a olhar para... Eu por acaso não tenho a cumprimentar essa pessoa. Eu por acaso nunca tive problema. Eu sempre que passo, são sempre simpáticas. Eu entro sempre, bom dia, boa tarde, precisa de fatura, não precisa, com contribuinte, sem contribuinte. Às vezes as pessoas também estão no fim do seu dia de trabalho, também estão cansadas, não é? Portanto, a gente também tem que dar esse como nós? Como nós, há normal, dias e dias. Normal, há dias e dias.
Pronto, mas muitas vezes aquilo que eu me percebo é que se nós entrarmos ali um bocadinho, aquilo vai tudo. Aquela que arranca, cansado de trabalho. Nem sempre, mas de um modo geral eu percebo-te e concordo contigo, sim, é verdade. É verdade, mas por acaso também nunca apanhei ninguém assim de mau humor. Apesar de não ir lá muitas vezes, mas é verdade, apanho sempre gente bem disposta. Comunicativa e normal, pronto. Apesar de estarem num sítio que é horrível. Sim. Pois, sim. É daqueles sítios, apanha-se de tudo e todos, não é? Sim. Ao bom e ao mau. Está lá tudo. Claro. É a mercearia do bairro. É o sítio onde se leva com tudo. Olhem, a Comissão Europeia classifica os sistemas de inteligência artificial usados para avaliar estudantes ou com um impacto significativo no seu desenvolvimento pessoal como de alto risco. Estes sistemas recolhem rastros digitais, ou seja, tudo o que o aluno clica, diz, até o seu estado afetivo, podem gerar 5 a 10 milhões de pontos de dados por dia por aluno. Quais são as implicações para o direito à autonomia e para o direito à privacidade que estes dados frequentemente armazenados, agregados e utilizados por terceiros? Eu acho que isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Portanto, é aqui mais uma questão referente a estas situações. Exatamente. Eu acho que isso é perigosíssimo porque, portanto, só estamos a falar mal, mas é verdade, porque, não. É verdade, tudo é verdade. que vai para a net fica na net. Tudo não que vai na net fica... E tudo, isso é razão de privacidade, queramos, quer não. Não, e o jovem naquele dia até pode estar virado do avesso, ou naquela hora pode estar virada do avesso e pode começar a dizer disparate, e aquele disparate fica para sempre como estando acoplada para aquele jovem, pode, sei lá, quem nunca, ou quando, numa resposta de um teste, tenho que fazer uma frase, diz um disparate, aliás, às vezes até vem na internet aqueles disparates da grande cavalgada, catapum, 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 catapum. Pronto, mas ninguém sabe quem escreveu a grande cavalgada, não é? Exatamente. Pronto, e toda a gente se ri muito. Agora, na internet, não é? Exatamente. Agora, a partir da inteligência artificial, se isso fosse escrito num teste de inteligência artificial em termos informáticos, já sabia que era o Manel João, tinha escrito a grande cavalgada, catapum, 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 catapum. Portanto, isto é uma coisa que não tem mal nenhum. Mas podia não ser a grande cavalgada, catapum, catapum, catapum. Podia ser outra coisa bem pior. Podia ser a Cataplim, mas estava lá referenciado. O ID Zé Maria Pensado. Exatamente, tudo que andava ali naquela escola, que se percebia logo que não gostava de português, ou que não tinha criatividade nenhuma. Ou que tinha feito uma grande asneira, como aconteceu há tempos com aquele fulano que fez um atentado, não foi por causa da inteligência artificial, foi porque ele fez uma grande asneirada, mas entretanto foi a sites que disse como é que ele podia fazer. E o algoritmo acaba por alimentar, não é? Aquele conteúdo. Exatamente. Ele fez não sei quantas buscas, o que é que podia fazer, como é que fazia, e eles conseguiram ver o historial todo dele, ao fim e ao cabo. Não é? Fica tudo na... Fica tudo lá. Fica tudo na net. Exatamente. Não, e especialmente para um adolescente, não é? Estamos a falar de uma camada já nem estou a falar nas crianças, não é? Mas para um adolescente que não tem muito bem a noção. Que não tem a noção, porque ainda não teve tempo para criar esse filtro e para criar essa noção, ficar logo com aquela marca para o futuro é complicado, é muito complicado, quer dizer. Pronto, eu percebo que haja muita tentação, porque obviamente qualquer avaliação deve ser o mais rigorosa e justa possível, mas também não pode ser assim. Portanto, eu percebo também que os professores andem atolados em trabalho e que corram a tipo testes mais que deem menos trabalho depois a corrigir, nomeadamente os testes eletrónicos, nomeadamente até de escolha múltipla. Percebo isso, percebo perfeitamente. Mas se começarem a trabalhar com a inteligência artificial, esse tipo de testes, que se calhar não serão de escolha múltipla, até podem ser de
texto De escrito. resposta, sim, de resposta curta. Ou de resposta curta e que a inteligência artificial vai logo corrigindo porque não está com aqueles tópicos, por exemplo, que a pergunta tem que passar aqueles tópicos e não tem aqueles tópicos. É algo muito exposto. Acho que é algo muito exposto para os jovens, sim. E depois entra o tutor de IA, não é? Entra o tutor de IA, que se calhar, olha, tu erraste nesta pergunta de Assim. Estás a fazer assim, se calhar o tutor acaba por o ajudar a fazer o teste, não é? Isso será a lógica, não é? Será a lógica. Ele começa assim, ele diz não, ou sim, e ele acaba por completar o restante. Sim, ou dizer... Ou dar dicas. Exato. Ou dizer que se tem dúvidas, não é? Não é? Exatamente. Olha, eu acho que seria muito mais honesto fazer como na escola onde um amigo meu é diretor, que muitas vezes os miúdos fazem os testes a pares, por exemplo. Sim, mas cada um sabe aquilo, não é? Não, e sabe efetivamente aquilo. Porque a ideia não é... Mas os grupos são logo trabalhados assim, atenção. Porque a ideia é que ninguém sabe tudo, não é? Portanto, agora, e cada um desenvolve determinadas competências, mas e claro que os testes são feitos a partir de problemas, portanto a ideia é tentar resolver problemas. Exato. Não é? Portanto, entre os dois conseguem articular e ajudar e assim fazem a avaliação. Exato. E acabam por resolver o problema, não é? E acabam por resolver o problema. A ideia é que resolvam o problema. Portanto, pelo menos vem da cabeça deles. É da cabeça deles. Pronto, acho que é muito mais honesto, não é? Sim. Porque conseguiram aplicar todos os conhecimentos que adquiriram na resolução de um problema específico e além de trabalharem também a parte de trabalho em equipa e da cooperação e que é importante, mas se calhar deixa de ser importante porque se calhar com a IA cada vez vai haver menos interação humana. Não, vai deixar de haver a tal interação até com os próprios professores. Eu lembro-me quando andava a estudar até no tempo do liceu e afins, o próprio professor antes dos testes e tudo, ele sem querer dizia mais ou menos o que é que ia sair. Ia deixando de escrever. E nós às vezes dizíamos assim, professor, não estou a perceber o que é esta pergunta aqui, pode-me ajudar? E ele, qual é a pergunta? Esta aqui. Então, vê lá se te lembras naquele dia, o que é que nós estivemos a falar e tal. Ele quase te dizia o que era a resposta. Se nós nos lembrássemos, acabávamos acabava por nos fazer lembrar. Exatamente. Havia aquela coisa. E nós, apesar de... Eu fiz cábulas muitas vezes, mas eu tanta vez que fiz cábulas, quando fiz cábulas já não precisava. Eu fazia as cábulas, era um método de estudo também. Mas eu não precisava de fazer cábulas porque era horrível. Quando eu fazia cábulas, só fazia porcaria no tempo. Não posso estudar nas vésperas. Eu deixei de fazer cábulas justamente porque percebi que comecei a tirar melhores notas sem fazer as cábulas. Normalmente, efetivamente, cábulas são apontamentos. Ajudantes de memória, não é? Exatamente, auxiliares de memória. Sim, mas e são apontamentos, ao fim e ao mas cabo. eu comecei a perceber que tirava muito melhores notas se não fizesse cábulas. Não estavas tão estressada, não é? É só isso, não estava afiada naquilo. Pronto. E comecei, a minha avaliação começou a subir, mas lá está. Tinha tempo para parar e para pensar na pergunta. Claro, sem a necessidade de... Exatamente, não era logo espatar aquilo tudo, podia relacionar as coisas, responder à pergunta que o professor colocava. Sim, pronto. Exato. Sem necessidade de pensar, será que eu tenho isto em algum lado? Exatamente. Portanto, é importante, lá está o pensamento crítico, a capacidade crítica é muito importante, muito importante. Cristina, o Conselho da Europa enfatiza o direito de contestar e desafiar decisões informadas ou tomadas pela inteligência artificial e de exigir que sejam revistas por uma pessoa. No entanto, a maioria dos sistemas de inteligência artificial são especialmente aqueles que são baseados em machine learning, são caixas negras, opacas, por serem proprietários ou complexos. Como pode o Estado de Direito ser garantido se os educadores não conseguem cumprir o direito à transparência e à explicabilidade perante decisões algorítmicas
sobre a trajetória de aprendizagem dos seus alunos? Pois, é uma coisa É uma boa pergunta, não é? É, não é? uma boa pergunta. Se nunca vai poder, tu nunca vais poder pronunciar-te assim sobre o... É difícil, não é? Não consegues. Isso é a mesma coisa que ires ter com o Zé Maria Pincel do Facebook, ou com o Bill Gates, ou com, não é? E dizer, olha, eu não acho bem aquilo, e eu com isso, não é? Não está bem, olha, procura um outro. Portanto, achas que não estão criadas as condições para que isto realmente seja transparente? Não acaba. Eu acho que não é transparente. Porque tu podes, inclusive, sem querer pôr uma informação para lá, mas queres bloquear, assim como nós. Às vezes colocamos qualquer coisa e vamos limpar e dizemos que queremos. Dizem Sim, eles, o tal limpar o histórico, não é? O tal limpar o histórico. Podemos dizer para lá que queremos limpar. É só blá blá, de boca, porque fica lá tudo na mesma. Exatamente. O que começa na internet. Portanto, nunca mais não sai, vale a pena. O importante é não colocarmos, ponto final. Uhum. E aí vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque fica lá tudo registado. Isto é tal e qual as caixas negras do avião, não é? Fica lá tudo registado, desde o que se conversa até aos comandos do próprio avião, não é? O que se passa na cabine, o que não se passa, a conversa entre os passageiros, fica lá tudo. Portanto, tudo isso lá vai ficar registado. Acaba por ficar. É isso, não é? Isso eu a pensar. Se calhar até não é verdade. Estamos ainda aqui no início a dar os primeiros passos, mas há aqui várias questões que precisam de ser pensadas e trabalhadas de forma a não se penalizar os jovens principalmente. Diz que me provem o contrário. A questão da transparência me faz um bocado de confusão, até porque nós temos um regulamento de proteção de dados pessoais, o RGPD, que ainda bem que o temos, portanto, e que temos que assinar, nomeadamente, olha, quando estamos a fazer downloads de apps, ou seja, ou vais um serviço público e precisas de deixar os teus dados, etc. Tens lá o RGPD, tens que assinar o RGPD. Mas olha, eu acho que as pessoas nem sequer percebem que estão... Porque é que estão a assinar. Há muita gente que nem lê e não percebe porque é que está a assinar. E muitas das empresas dão porque são obrigadas a dar, porque de outra forma também passava ao lado. Certo. E isso também me faz falta pensar... de informação. E não é só isso, a capacidade de ler e de pensar. As pessoas não leem, E não atualmente, gostam de ler. atualmente uma das minhas tarefas do meu trabalho, eu às vezes penso que as pessoas de facto cada vez... que ler é uma grande facilidade. Facilita muito. Sim. Não, a sério, não, eu estou a ser um bocado irónica, mas é verdade. Eu fico assustada mesmo. Epá, eu percebo que as pessoas sejam cansadas, percebo isso. Mas lá está, é que nem muitas vezes nem sequer questionam, não é? Portanto, nem sequer questionam e nem sequer... Assinam de cruz, não é? Não, e não é só no RGPD, portanto, mesmo a nível de documentação que têm que entregar, entregam as coisas mal e depois, quando se pede esclarecimentos, voltam a entregar as mesmas coisas mal, porque nem percebem, epá, se calhar eu já entreguei isto, mas se me estão a pedir esclarecimentos é porque eles se calhar também não são totós. Exato. Porque eles estão a trabalhar mais. Acho que também nem ninguém gosta de trabalhar a mais. Deixa-me cá ver. Pensa-se questionar, lá está. Sim, pensamento crítico, não é? Pensamento crítico. E com estas questões do RGPD, portanto, e aplicado também a nível da internet, que não existe, e também não existe em termos da inteligência artificial, neste momento não existe, e acredito que não vai existir. Isto vai ser muito complicado. Por exemplo, nós temos um instrumento que toda a gente já recorreu, que é a Wikipédia, que é de acesso livre. Qualquer pessoa pode postar lá uma entrada. E é o que as pessoas nem colocam em causa se aquela informação está correta ou não. Exatamente. Porque muitas vezes citam-se lá as fontes e bem, portanto, mas convém verificar as fontes para tentar perceber se é... Portanto, ou seja, até está alguma... E até temos ali alguma transparência, não é? Portanto, porque
porque até citam lá as fontes. Agora, quando não citam fontes, quando não há nada e as pessoas nem sequer se questionam para irem à procura, faz-me um bocado de confusão, muito sinceramente. Sério, eu estou aqui a falar e parece um velho do Restelo. Mas isso estás a dizer, é verdade. Não, eu também, Também, exatamente. tu estás a falar da mesma, e isso não é ser o velho do Restelo, porque o que está a acontecer a ti, a mim estão a passar as imagens à frente, não é? Então somos todos velhos do Restelo, mas e isto é perigoso. Claro. Tem que haver aqui... Estamos aqui a sorrir e tal, a levar a coisa no de leve, de brincadeira, não é? Mas isto torna-se perigoso. Eu acho que é perigoso. Tem aqui várias situações muito perigosas e alarmantes, sim, sem dúvida. Eu acho que é. E acho que ou então sou muito alarmista, mas pronto. E é assim como a Maria diz, tal e qual. Não, porque, por exemplo, eu já no outro sítio onde eu estive, portanto, uma das minhas funções era... Tive um período a analisar cartas de motivação para estagiários, pronto. E percebi perfeitamente aquelas que eram feitas por inteligência artificial, porque eu não tinha pés nem cabeça. E eu não decidia nada, portanto a única coisa que vi era tentar perceber no meio daquilo tudo, me dava imenso trabalho a ler, ainda por cima, claro. No meio daquilo tudo, quais é que valia a pena o que é que o jovem pretendia, portanto o que é que o candidato a estagiário pretendia fazer, o que é que pretendia desenvolver ali naquela instituição, e portanto e depois tentar direcionar para o departamento respectivo, para tentar, se queriam, não queriam, se valia a pena chamar para uma entrevista, pronto, enfim, basicamente. Mas eu se disse, garanto-vos que nem aquelas pessoas nem sequer eram chamadas. Não, nenhum, por um motivo muito simples. Ora, se eu quero fazer um estágio, eu vou-me esforçar, não é? Para tentar conseguir um estágio. Tudo bem, não era remunerado, mas, quer dizer, uma pessoa que precisa do estágio, por exemplo, a acabar uma licenciatura ou um mestrado, precisa de fazer ali uma investigação, tem que ter, no mínimo, tem que perceber o que é que quer fazer, não é? Portanto, tem que ter alguma ideia, quer trabalhar isto, por isso é que eu gostaria de ir fazer o estágio aí. Pronto, e escreve. Mal ou bem, mas escreve. Não é preciso ser um grande testamento. Sim, mas 3 ou 4 parágrafos. Algo com princípio, meio e fim, não é? Algo com princípio, meio e fim. Não é o ChatGPT que vai fazer aquilo em 2 páginas ou 3 de uma carta de motivação que eu fiquei a sério, que não dizia rigorosamente nada. E que eu, ok, está bem, tiveste uma vida difícil, então, pronto, olha, welcome. É assim. Não faz parte, não é? Faz parte. Welcome to the world. Eu, a semana passada, recebi uma carta de um banco e eu comecei a olhar para aquilo e eu era assim, mas que raio de português é este? E depois com tudo mal escrito. Exatamente. E eu era assim, isto não pode ser. Eu depois eu fui mostrar ao diretor comercial e eu era assim, veja lá se percebe o que é que está aqui. E era assim, isso é o quê? Isto foi o banco que mandou para o cliente por causa de um crédito. E era eu assim, isso é o quê? Eu assim, nada. Depois comecei a olhar e era assim, isto não vai ser nada. Isto é automático. Pois, a resposta e era automática. Isto é o quê? E eu depois até fui eu que fiz a resposta para o cliente, porque eu percebi que o cliente tinha problema em responder. Disse-lhe ele, leia, veja se está tudo ok, mas expus lá em sala e disse assim, eu não percebi aquela carta do banco, de certeza que é uma resposta automática, deve ser, porque aquilo não é português de Portugal, de certeza absoluta, teve que ser. É que nem isso, não é? É que depois nem isso. Não, é que não se percebe absolutamente nada, não percebi. Para quem é que era dirigida a carta e a que é que se referia? Não tinha pés nem cabeça. E então fiz essa chamada de atenção, mas fiz a resposta para o cliente e disse-lhe, leia, por favor, veja se está tudo ok, se quer fazer alguma alteração, se estiver tudo bem, faça copy-paste e envie. Mas tomem atenção. E fiz-lhe uma ressalva. E ele é assim, está tudo bem, Cristina, está tudo bem, pronto, ok, estou em vídeo. Mas eu fiquei parva, eu assim, isto é de um banco que manda uma resposta destas para um cliente por causa de um crédito bancário.
Mas é assim, a mim não me choca até se as cartas tivesse escrita em português do Brasil, sinceramente. Mas não nem me chocava. disso, nem do português do Brasil. Mas português brasileiro, ou português de Portugal, ou português de Angola, ou de Moçambique, ou de Cabo Verde, ou seja lá de onde for, há uma regra gramatical, há uma estrutura gramatical, há a conjugação do artigo, pronto, aquilo não coisas tinha nada, básicas. nem o português do Brasil. Claro. Nem o português do Brasil, não se estava percebia nada. Nós mal escrito. tínhamos de Estava pensar efetivamente mal escrito. aquilo que eles queriam dizer. Porque muitas vezes, porque lá está, a inteligência artificial, quem é que maioritariamente ensina a inteligência artificial? A língua inglesa, o mundo anglófono, e muitas vezes traduzem-se à letra. Vocês nunca viram, mesmo o tradutor, sim, aquilo ficou sim, uma coisa horrorosa, não é? Não, mas tu tens que botar para lá aquilo que tu queres, que é para ele fazer. Certo! Se tu não deitas a informação toda correta, vai ser porcaria. É isso mesmo. Da mesma maneira que, por exemplo, assim como os Google Tradutores e afins, tu tens que saber como é que aquilo é construída a frase. Claro, tens de saber minimamente. Exatamente, tens de saber o mínimo de regra gramatical da língua. De outra forma, aquilo sai que a coisa fique. Sai porcaria, não é? Seja em que português for. Porque tem todas as línguas, todas as variantes do português, há regras básicas. Claro. Pronto. Obviamente. A literacia de inteligência artificial tem duas dimensões. Portanto, a tecnológica, ou seja, como é que aquilo funciona, e a humanoética. O impacto dos direitos humanos, a autonomia e a agência. Portanto, vendo que 29 mil pessoas consultaram as orientações éticas, o interesse na componente humana é óbvio. Como pode a escola integrar estas duas dimensões no currículo para os jovens? Citando o ponto SJ, o artigo que nos deu o pontapé de saída, saibam distinguir a verdade das percepções, os meios dos fins e o algoritmo do pensamento crítico. Ora, grande desafio. Eu virei para a Cristina, mas podes comentar, Maria. Não, porque eu acho que isso é, desculpa, mas isto é mesmo de facto um grande desafio, porque indiretamente já estivemos a falar um bocadinho, adiantámos na resposta. Pois, porque lá está, quer dizer, as percepções combatem-se com dados, não é? A sociologia... Se eles não se vão certificar que aquela informação é fidedigna... Pronto, e é uma das coisas, sei lá, é tipo quase um mantra, quando começamos a trabalhar em termos de metodologia para as ciências sociais, há uma das coisas que o professor diz logo, é: não liguem ao senso comum. Questionem-se, não é? Sempre. Porque aquilo que o senso comum diz, ou tem a ver muito com os nossos valores e com... Não pode. Trabalhamos, fazemos um estudo, seja lá do que é que for, não se pode estar... Não podemos, portanto, temos que ser mais claros e objetivos, temos que pôr por fora, temos que nos saltar fora. Portanto, isso é um mantra que qualquer sociólogo tem na cabeça. Pronto, porque tem que ser assim, portanto, ou seja... dados, ver como é que é, fazer perguntas, tentar questionar, ir por aí fora. Portanto, isto seja em termos de sociologia, seja noutras ciências. Portanto, aliás, é o método científico, a metodologia para as ciências sociais, é o método científico, é a mesma coisa, só com ligeiras adaptações, porque o objeto que se está a estudar é a sociedade, não é? Portanto, é um determinado problema social. Pronto, e não estamos exatamente a tentar perceber como é que funciona o telemóvel, por exemplo, sei lá. São coisas que são objetos de estudos diferentes. Agora, e a questão ética e a questão humana, claro que tem que estar muito... Tudo muito bem definido, não é? Tudo é muito bem definido e lá está, e tem que se... E é nestas idades, em crianças, em adolescentes, em jovens e mesmo até em jovens adultos, que se consegue trabalhar isto. Porque depois é para esquecer. Exatamente. A partir de determinada altura eu ainda digo mais. E é importante envolver as famílias... nesta aprendizagem e neste conhecimento. As famílias e até a comunidade...
até a comunidade, toda a comunidade escolar e até a comunidade fora da escola, para se estar em sintonia, porque lá está, portanto, é preciso sempre uma aldeia para criar uma criança, não é? Portanto, é aquele ditado africano, ou pelo menos que se diz que é africano, que eu cada vez mais acho que é assim. E lá está, e nós precisamos todos uns dos outros, portanto, e temos que estar todos minimamente em sintonia. Portanto, ok, uma coisa é a minha opinião, a opinião da Cristina ou a tua, seja lá de quem for, é uma opinião, mas agora estarmos a ter uma opinião com base numa percepção que nós temos, que não é baseada em estudos, ou que não é baseada em dados, ou que não é baseada em factos, não é? Em factos reais, quando isso transpõe para uma máquina, porque a inteligência artificial é uma máquina, não é? E que não filtra e que nós engolimos aquilo tudo como se fosse verdade. Como uma verdade absoluta. Como uma verdade absoluta. É uma Somos máquina. nós que estamos a deitar lá para dentro. Que estamos a alimentá-la, não é? Exatamente. Exatamente. Muitas vezes já me assusta muito a questão do algoritmo das redes sociais. Exatamente. E é pior. É muito pior do que isso, não é? Porque está mais apurada. A ideia é essa, portanto. E portanto nós já percebemos certas situações gravíssimas que aconteceram no mundo graças a isto. Gravíssimas mesmo, que envolveu mortes. É verdade, exatamente. Porque não se aprofundou realmente, exatamente. Porque lá está as pessoas que eram uma verdade absoluta e afinal não era assim tão... Houve um atentado num bar da Flórida aqui há uns anos, um atentado num bar gay da Flórida aqui há uns anos, porque começou a correr a notícia falsa que eles eram pedófilos e que eles estavam a esconder crianças para pedofilia, mas não sei o quê. As pessoas que legitimamente estão preocupadas, e isso é legítimo, atenção, com a pedofilia, não é? Começam a achar que se calhar até pode ser verdade, não é? Portanto, e aquilo foi gerando, até que houve um ataque ao bar e morreram pessoas. Exatamente, claro. Como essa situações fake news, diferentes. várias, não é? Várias. Fora as suspeitas de manipulação dos resultados eleitorais em alguns países, pronto. E por aí fora. Exatamente. Mas pronto, mas eu quis citar a propósito um caso que não seja perto, exatamente. E que infelizmente morreram pessoas. Ficaste elucidada? Sim. Gostaste? Podemos dar por terminado o nosso debate, dizendo que realmente a inteligência artificial acaba por ser uma ferramenta até bastante interessante, mas que é muito importante aquilo que se faz com ela. Utilizá-la com prudência, utilizá-la com discrição. Muita prudência. Não é? Muita prudência, exatamente. No entanto, eu vou só acabar com uma nota positiva, porque isto tende a ser muito pesado. Eu acho que para os professores deve ser muito bom para os ajudar até a fazer testes, a fazer... Eu acho facilitar no trabalho. Exatamente. Sim. Então, muitas da carga burocrática que os professores têm, eu acho que pode ficar fácil. É para acabar com uma nota positiva, porque nem tudo é mau. Acho eu. Os professores, sinceramente, aquilo que sinto é que os professores neste momento têm tanto trabalho que nem se conseguem preocupar com a inteligência artificial. Pois, mas se calhar eu acho que se podia ajudar, digo eu. As grelhas que são preenchidas, a IA não... as grelhas que obrigam os professores a preencher não podem ser preenchidas pela inteligência artificial. Ainda. Portanto, a seu tempo. Então também querem andar ao contrário. A seu tempo. Começam primeiro pelos alunos e depois vão pelos professores, que serão eles os primeiros a serem... Então, a começar a casa pelo telhado. Acho que era suposto... Não é pelo telhado. Então não é? Não. Então? Ainda vão começar... Acima, não é? Então, acima do telhado o que é que tens? Sei lá.
É Diz mesmo. as andorinhas, é não? mesmo. As andorinhas. As andorinhas. Pronto, está bem, ok. Vão ser... As andorinhas. As Então, andorinhas. as andorinhas e um dia de sol. Pronto, estamos eliminados. E pronto. E assim foi. Foi assim então. Obrigada, Cristina. Obrigada, Maria, por este excelente programa. Muito obrigada também por nos terem ouvido. Obrigada Foi a mais um Informalidades no Feminino. Para a semana são os senhores e nós voltamos daqui a 15 dias. Até lá. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite.